Amém, irmãos? Há um texto bíblico que diz que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Deus fala com o seu povo, Deus fala com a terra através da voz profética. Deus é um Deus que Ele poderia descer à terra e se revelar aos homens, poderia, mas aprove ao seu coração escolher pessoas, designar pessoas em todo o tempo, para que elas pudessem ser, de certa forma, um porta-voz da sua palavra, um porta-voz da sua voz profética. E nessa noite eu quero falar sobre um profeta que muitos talvez não tenham nem lido o livro dele, né? E eu acredito, irmãos, que Sofonias, quantos aqui já leram o livro de Sofonias? 3 capítulos somente. Vitor e Jorge, ok. Sofonias é um profeta que muito pouco se fala dele, mas é profeta, é voz profética de Deus na terra. E eu quero convidar você a ler aqui comigo capítulo 3, eu vou ler aqui alternadamente. Eu vou começar aqui no versículo 1 do capítulo 3, depois vou pular no versículo 14. Então diz assim a palavra de Deus: ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora, não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, Ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mais o perverso não conhece a vergonha. Versículo 14: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor, o teu Deus, o poderoso está no meio de ti. Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém, irmãos? Irmãos, Deus fala através dos profetas, e eu quero dizer para você, queridos, Deus quer falar comigo e com você, com a igreja, através do profeta Sofonias, nesses dias. Deus tem uma mensagem para mim e para você, através da boca do seu servo Sofonias, e hoje eu estou aqui, de certa forma, representando espiritualmente como profeta de Deus, Sofonias. Hoje eu estou aqui com essa palavra profética no meu coração, e a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é que, através de Sofonias, Deus tem uma mensagem para a Igreja Batista Itatiaia. Deus tem uma mensagem para a igreja dele nesses dias. Amém, queridos? Quem acredita que Deus tem uma mensagem para nós nessa noite? Queridos, Sofonias, ele foi um profeta que ele viveu na época do profeta Jeremias. Ele foi um profeta, irmãos, que ele não se tem muitos dados ao seu respeito. Ele escreveu muito pouco, mas a palavra que Deus colocou na sua boca foi como um martelo que esmiuça a penha. Foi uma palavra firme, dura, uma palavra reveladora sobre os juízos de Deus, sobre a ação de Deus, sobre a vida do seu povo. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, é fácil dividir aqui o livro do profeta Sofonias. No capítulo 1 e no capítulo 2, Deus usa Sofonias para falar com as nações. Deus manda um recado através de Sofonias de castigo, de juízo sobre as nações. E a partir do capítulo 3, Deus fala com Jerusalém. E a partir do capítulo 14, Deus fala com os remanescentes fiéis.
Ou seja, o capítulo 3 inteirinho é para o povo de Deus, mas no final existe um povo no meio do povo. É interessante isso, existe um povo no meio do povo de Deus. É como se Deus levantasse um povo dentro do próprio povo, é como se Deus levantasse uma igreja dentro da própria igreja, mas a palavra de Deus é para a igreja. E aqui, irmãos, o Senhor está falando com o povo dele naquela época, e aqui são usados alguns termos interessantes: ó Sião, ó filha de Jerusalém, ó Israel. Esses três termos, eles são usados para especificar as pessoas que são de Deus, que são pessoas eleitas por Deus, que são o povo de Deus. Então, quando nós falamos de ó filha de Jerusalém, ó Israel, ó Sião, Deus está dizendo: eu estou falando com o meu povo, estou falando com aqueles que me conhecem, estou falando com aqueles a quem eu me revelei como Deus soberano, como Deus todo-poderoso, como Deus que amou as suas vidas e os resgatou para mim mesmo. É como se Deus estivesse dizendo isso. E a palavra Sião, ela tem 4 significados, irmãos. Sião, primeiro, a palavra Sião pode representar a cidade de Sião, que ficava edificada como uma fortaleza sobre o monte Sião. Era uma cidade alta, elevada, que ficava edificada sobre o monte Sião, conhecida também como cidade de Davi, ou cidade fortificada, ou Sião. Outro significado da palavra Sião está relacionada com o monte Sião. Independente da cidade, havia um monte chamado Sião, que era um lugar de adoração. Então também é usado para revelar ou conceituar esse monte. Mas também existe a Sião relacionada a Jerusalém, que é o lugar da habitação de Deus, onde Deus habita no meio do seu povo. E existe o último significado de Sião, que é o significado espiritual para nós hoje, que é a Sião eterna, a Sião espiritual, a Sião celestial, aonde nós, como povo de Deus, um dia estaremos na presença dele para vivermos eternamente com o Senhor. Não tem um cântico que diz assim: estou andando para Sião, estou caminhando para Sião. Então Sião tem esses significados, mas de uma maneira geral é como se eu estivesse dizendo: é uma palavra direcionada ao meu povo. E a primeira verdade que o profeta Sofonias ele quer trazer ao coração do seu povo, naquela época, para aquela época, e também ele quer trazer para nós hoje, e nós precisamos pensar sobre isso. A primeira verdade, a primeira mensagem que Sofonias trouxe ao coração do povo naquela época, e que se encaixa para a nossa vida hoje, é que Deus se entristece com a corrupção do seu povo. Deus fica triste quando o seu povo se corrompe, quando o seu povo se deixa contaminar pelo pecado e se afasta dos seus caminhos. Quando você olha aqui do versículo 1, irmãos, até o versículo 4, você vai vendo Deus falar ali, tratando com Jerusalém, dizendo: ó cidade rebelde e contaminada. E Deus começa então a falar da rebeldia de Jerusalém, Deus começa a falar da corrupção de Jerusalém, e Deus começa a dizer assim: olha, os príncipes são como leões rugidores, os juízes são como lobos que comem a carne à tarde e não deixam para amanhã. Ou seja, a ferocidade, né? O desejo de destruir, de consumir, né? Os profetas são levianos ou aleivosos, e os sacerdotes, eles profanam o santuário e ferem a lei do Senhor, quebram a lei do Senhor. E essa era a realidade daquela época, irmãos. É a realidade de um povo vivendo no meio da corrupção. Os líderes estavam corrompidos, o coração dos líderes estava corrompido pelo pecado. E o que leva o ser humano a se corromper, irmãos? O que leva o ser humano a se perder, a se afastar de Deus? Várias coisas, irmãos. Uma delas é o amor ao dinheiro, sim ou não? A Bíblia não diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? A raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, o apego às coisas materiais, é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Se você tiver dinheiro, mas você não amar o dinheiro,
ele não é um problema na sua vida. O problema é quando a pessoa ama o dinheiro e por amor ao dinheiro ela mata, por amor ao dinheiro ela destrói vidas, ela destrói famílias, ela destrói pessoas, por amor ao dinheiro ela faz tudo o que for necessário, porque ela ama ter o dinheiro. E na realidade ela não percebeu que não é ela que tem o dinheiro, é o dinheiro que tem o seu coração. A pessoa na realidade ela se tornou um escravo do dinheiro. Então nessa época, irmãos, os príncipes, os juízes, os sacerdotes, os profetas, todos estavam corrompidos. Deus deu a essas pessoas um lugar de autoridade, Deus deu a eles a condição de serem vistos, Deus deu a eles a condição de chegarem em posições de honra e de autoridade, mas quando eles chegaram lá, eles se deixaram seduzir pelo privilégio, eles se deixaram seduzir pelo poder, eles se deixaram seduzir pelo prestígio que eles conquistavam. Os 3 P's que pegam o crente: poder, privilégio e prestígio. Porque quando você serve a Deus, Deus te dá a condição de ter poder, de ter privilégio, de ter prestígio. Mas de repente você chega lá e você se perde no meio dessas coisas. Irmãos, eu penso assim: o problema não é você subir na vida. O problema muitas vezes é você subir na vida e permanecer humilde. Amém, igreja? O problema muitas vezes é você subir na vida e permanecer fiel a Deus. O problema muitas vezes é você subir na vida e permanecer santo. O problema muitas vezes é você subir na vida e permanecer obediente à palavra. Porque muitas vezes, quando nós temos poder, quando nós temos condição, quando nós temos riquezas nas mãos, nós esquecemos de Deus. Essa é a grande verdade. Às vezes as pessoas reclamam, falam: puxa vida, eu queria ter muito dinheiro, o Senhor não me dá dinheiro. Será que se você tivesse dinheiro, você estaria na presença de Deus? Às vezes a gente fica pensando assim: Deus não permite eu ter muito dinheiro. Mas eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes Deus, Ele está permitindo que a gente não tenha todo o dinheiro que a gente gostaria de ter, porque senão a gente perde a dependência dEle, a gente perde, irmãos, o temor por Ele. Eu fico pensando nessas pessoas que têm muito dinheiro, como é difícil para elas dizer não ao pecado. Às vezes eu fico olhando, irmãos, na televisão, nos meios, de comunicação, que falam dessas pessoas que têm muito dinheiro, principalmente jogador de futebol. Então, jogador de futebol, principalmente aqueles que ganham muito dinheiro, que moram fora do país, e são solteiros, é difícil eles permanecerem fiéis a Deus, é difícil eles não se entregarem aos prazeres da vida, porque eles têm muito, o que, irmãos? Dinheiro. Tem muito dinheiro. Lá atrás foi dito que o Neymar era da Igreja Batista. Irmãos, depois de tantas coisas que a gente já viu acontecer com o Neymar, é difícil ele permanecer com o coração fiel a Deus. Ele pode até ter se convertido, ele pode até ter passado por uma experiência de batismo, mas o dinheiro, a condição de ter o que ele quer na mão, a condição de ter relacionamentos com várias mulheres, porque ele tem muito dinheiro. É difícil a pessoa permanecer ali, na dependência de Deus, fiel a Deus. Eu fico pensando assim, irmãos, Davi, enquanto ele era criador de ovelhas, enquanto ele era um soldado no campo, enquanto ele era um guerreiro que estava ali lutando contra Golias, Davi estava fiel a Deus em todo o tempo. Mas quando ele se tornou rei, ele achou que ele podia adulterar. Sim ou não, irmãos? Ele achou que ele podia não ir para a batalha, ele achou que ele podia colocar alguém no seu lugar, ele achou que ele podia, irmãos, terceirizar a sua vida espiritual, terceirizar os seus compromissos espirituais. Joabe, é o seguinte: agora eu sou rei, agora eu estou por cima da carne seca, agora eu tenho um trono, eu tenho um trono para mim, então é o seguinte, vai no meu lugar, me representa, porque eu agora sou rei de mim mesmo. É um perigo quando nós, como crentes, começamos a achar que nós somos os reis da nossa vida. É um perigo quando nós, como crentes, começamos a achar que quem manda na nossa vida somos nós, e não mais o Senhor.
E todos os dias nós somos tentados, irmãos, a nos tornarmos arrogantes, a nos tornarmos orgulhosos, a nos tornarmos autossuficientes, a dependermos mais de nós do que de Deus. E aqui nós temos um quadro todo pintado para nós, de príncipes, profetas, sacerdotes, juízes, homens de posição, homens de autoridade, mas que estavam longe do Senhor. E a palavra de Deus diz: não me buscaram, não se preocuparam em buscar a minha face, se afastaram de mim, não obedeceram a minha voz, deram as costas para mim. Irmãos, sabe quando é que a nossa vida começa a enveredar para o fracasso? Sabe quando é que a nossa vida começa a enveredar, irmãos, para as perdas, para o sofrimento? Sabe quando é que a nossa vida começa a enveredar, irmãos, para o lugar escuro do pecado? Quando nós começamos a não dar mais ouvidos à voz do Senhor. Quando nós começamos, irmãos, a desprezar a voz de Deus. Quando nós começamos, irmãos, a rejeitar a obediência à palavra de Deus, nós começamos a declinar, nós começamos a caminhar em direção ao fracasso. Aquele povo, para quem Sofonias estava falando, era um povo que estava em situação de derrota, em situação de fracasso. Havia uma profecia de tratamento, de castigo, de juízo sobre aquele povo, mesmo sendo o povo de Deus. Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus, porque eles se afastaram de Deus. Qual foi o erro do povo? Desprezo à obediência, não obedeceu a sua voz, não aceitou a correção do Senhor, não confiou no Senhor. Falta de confiança em Deus. Aonde está a sua confiança, crente? Aonde está a sua confiança, igreja? Em quem você tem confiado nesse tempo? Eu sempre digo o seguinte, que uma das marcas que revela a nossa confiança em alguém é a capacidade de fazer o que aquela pessoa ordena, é a capacidade de fazer o que aquela pessoa orienta. Quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando confiança. Vou dar um exemplo. Quando surgiu a pandemia, o que os médicos disseram? Todo mundo deve colocar o que, irmãos? Máscara, distanciamento, 1 metro, 1,5 metro, lavar a mão com álcool. Todo mundo não fez isso, irmãos? Por que fizeram? Porque confiaram na capacidade, no conhecimento que os médicos tinham. Então, quando a gente confia, a gente obedece. Então, teve muita gente que obedeceu médicos, confiou na capacidade dos médicos. Não, o médico falou, a gente tem que obedecer, porque o médico estudou para isso, né? Tem gente que ainda faz um discurso bonito ainda, fala, não, a gente tem que obedecer, porque o médico fez uma faculdade, ele conhece, ele sabe o que ele está falando, então a gente tem que obedecer. Só que quando se trata de Deus, as pessoas não estão obedecendo. Isso demonstra que nós não estamos confiando, né? Quem tem mais conhecimento, irmãos, Deus ou os médicos? Só que às vezes a gente vê as pessoas obedecendo mais o homem, que é de carne e osso, que é falível, que erra. Esses dias eu vi aí eu não sei em que jornal, um telejornal que eu vi, descobriram um médico que era um falso médico, que amputou a perna não sei de quem, que fez um monte de coisa errada. Ou seja, as pessoas às vezes confiam no falso, mas não confiam no verdadeiro. Deus é verdadeiro, digno de toda a confiança. Ele não erra, ele não falha, ele sabe o que ele está falando. Mas o povo não confiou em Deus, o povo se distanciou de Deus. Aqui Sofonias está dizendo, o povo se afastou da minha presença. O que eu fico preocupado hoje quando eu vejo a igreja com muitas cadeiras vazias. Aonde está o povo? Aonde estão as pessoas de Deus? Aonde está o povo de Deus nesse momento, que deveria estar ocupando talvez uma cadeira dentro desse templo buscando ao Senhor? Será que essa pessoa hoje está em algum lugar
talvez esteja num lugar bom, talvez esteja num lugar saudável, mas talvez não. Talvez esteja num ambiente que não é de Deus, talvez esteja fazendo coisas que não agradam a Deus, talvez estejam envolvidos com situações que estão bem distantes da vontade de Deus. Mas a pergunta é: essas pessoas estão preocupadas com isso? Assim, na época de Sofonias aconteceu. As pessoas foram se afastando de Deus, e à medida que eles se afastaram, a corrupção cresceu a desonestidade, cresceu o amor ao dinheiro, cresceu a mentira, cresceu, irmãos, a violência, cresceu o ódio, porque, irmãos, aonde Deus diminui, o pecado cresce. Aonde a comunhão com Deus diminui, o pecado aparece com mais força. Aonde a comunhão com Deus é pequena, a manifestação do pecado é grande. Por isso, irmãos, nós que estamos aqui nessa noite, nós temos que entender que pior do que pandemia de Covid é o pecado. A pior doença que pode existir na vida do ser humano é o pecado, porque o pecado ele mata o ser humano devagarinho, ele mata o ser humano silenciosamente, ele vai matando a pessoa por dentro, ela vai tirando da pessoa a fé, o ânimo, a alegria de ser crente, o amor, o fervor espiritual, vai matando espiritualmente a pessoa. Quando ela se dá por conta, ela está morta, espiritualmente falando. Quem está lutando para ficar vivo em Cristo Jesus aí? É uma luta, irmãos. Você quer continuar vivo na fé? Você quer continuar vivo na graça? Você quer continuar vivo na presença de Deus? Tem que buscar. Por que tem aquele texto lá em Efésios? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque, irmãos, tinha muito crente dormindo espiritualmente. Era como se eles estivessem vivendo da mesma maneira que os mortos estavam vivendo. Os mortos são aqueles que não conhecem a Deus, estão no pecado, fazendo tudo que é tipo de coisa errada. E o crente que dorme é um crente que tem uma vida parecida com a vida de um morto, está longe de Deus, vivendo para si, vivendo para o pecado. E o que acontece? Isso entristece o coração de Deus. Sofonias estava dizendo: Deus está triste. Deus está triste com a corrupção do seu povo. Deus estava triste, irmãos, porque o seu povo não aprendia com os erros dos outros. Tem uma frase que diz assim, que aquele que erra e continua errando não tem inteligência. É aqui, no portuguesão bravo diz que aquele que erra e não aprende é burro. Mas eu vou ser mais brando: quem erra e continua errando não tem inteligência. Quem erra e aprende com seus erros é inteligente. Errei, coloquei a mão na tomada, deu choque, não vou fazer mais, aprendi. Mas tem um terceiro, que é aquele que erra, que aprende, é aquele que aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar para ele aprender. Ele vê o outro, ele vê a consequência do erro do outro, ele vê tudo de ruim que veio sobre a vida do outro, ele fala: eu não vou por esse caminho não. A Bíblia diz que esse é sábio. O sábio é aquele que aprende olhando, observando os outros e como eles estão colhendo as consequências das suas boas e más escolhas. Irmãos, Deus estava tratando com as nações vizinhas de Israel. Deus estava corrigindo aquelas nações. Veio o juízo de Deus sobre as nações. Era para Israel olhar e dizer: olha, não vou por esse caminho, porque Deus julga e Deus trata duramente o pecado. Só que o que Israel fez? Continuou fazendo a mesma coisa que os outros estavam fazendo. Não se alertou, não se atentou, não mudou os seus caminhos. Aí vem a segunda situação, irmãos. Quando Deus fica triste, Deus trata com o seu povo, Deus trata com a sua igreja. Quando Deus se entristece por ver que o seu povo, que a sua igreja
está se corrompendo, está se afastando dele, está se entregando para o pecado, Deus começa a tratar com o seu povo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: Deus precisa tratar conosco, com cada um de nós. Por quê, pastor? Porque nós erramos. Simples. Porque nós muitas vezes, como crentes, cedemos à tentação. Porque nós muitas vezes, como crentes, vacilamos em relação ao propósito de continuarmos fiéis a Deus. Porque nós muitas vezes, como crentes, irmãos, nos entregamos muitas vezes ao pecado, ao erro, às falhas. E aí o que acontece? Deus está vendo, Ele está vendo que aquilo está nos afastando dele, então Ele começa a tratar conosco. A palavra de Deus diz que Deus enviou seus juízos sobre o seu povo. Existem dois tipos de juízo de Deus. Existe o juízo atemporal de Deus. O que é o juízo atemporal? É o juízo que não tem data marcada. É o juízo que Deus realiza todos os dias. Ou seja, todos os dias Deus passa um pente fino na minha vida e na sua. Deus olha, vê como é que nós estamos andando, e Ele começa a nos julgar, Ele começa a passar a nossa vida na peneira. Aí Ele levanta alguém para falar com a gente. Ou você vai na igreja, alguém prega sobre alguma situação que você está vivendo, ou Deus pega um amigo seu lá no seu trabalho que é crente e começa a falar com você. Deus começa a colocar você diante da situação que Ele está vendo na sua vida, que Ele não concorda, que Ele não aceita. O juízo atemporal de Deus é assim, irmãos. Por que Ele faz isso? Porque Ele não quer nos perder para o pecado. O que nós falamos aqui no início? Que o que Deus quer de nós é a nossa vida. Amém? Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer, irmãos, os nossos bens, Ele quer a nossa vida. Então, para Ele não nos perder, Ele levanta profetas na nossa vida, para falar com a gente. Uma voz profética é enviada para nós. Olha, tem que perdoar. A sua dificuldade é perdoar. Você não perdoa, e se você não perdoar, você vai morrer, você vai para o inferno. Você não perdoa. Não perdoa, seu coração é ruim, seu coração é duro, seu coração é difícil, tem que perdoar. Você está nesse caminho, você está nesse vício, tem que largar, tem que abandonar. Deus começa a falar com a gente. Por quê? Porque Ele está nos lapidando, está lapidando a vida da gente. O que é lapidar? Lapidar é você pegar uma pedra bruta, aí tem uma marretinha, e você vai tirando as arestas, vai tirando as pontas. Você quer deixá-la bonitinha, redondinha, aí você tem que ir tirando as pontas, tem que ir lapidando. E lapidar dói. Por quê? Porque corta situações da nossa vida, tira situações da nossa vida, mexe com situações da nossa vida. O processo de restauração, de transformação que Deus quer fazer na nossa vida, muitas vezes é doloroso. Por quê? Porque nos confronta com coisas que nós temos dificuldade de deixar. Quem gosta de ser corrigido aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? É uma situação que às vezes Deus trabalha na vida da gente. Ninguém gosta de ser corrigido, irmãos. Ninguém gosta. Se alguém falar que gosta, eu adoro ser corrigido. Duvido, irmãos, duvido. A gente aceita a correção porque é necessário. Só que quando a pessoa se fecha para a correção, aí esse é o problema. Não, eu não aceito que ninguém me corrige, eu não aceito que ninguém fale isso para mim. Aí é um problema, porque Deus tem que quebrar aquela situação. Não é quebrar a pessoa, mas quebrar aquela situação na vida da pessoa. Como que Deus vai fazer isso? Só Ele sabe, irmãos. Só Deus sabe. Só Deus sabe trabalhar isso na nossa vida. Não tem, cada um de nós é uma caixinha de surpresa. Cada um de nós é um ser humano com dificuldades, com barreiras, com problemas, com traumas, mas Deus nos ama assim mesmo. Amém? Deus nos ama assim mesmo. Então nós que estamos vivendo nesse tempo, nós temos que ter cuidado para não
vivemos no erro, numa época de corrupção, numa época que está todo mundo se deixando corromper, ou seja pelo dinheiro, ou seja pelo poder. Como é que nós podemos errar? Como é que eu e você podemos errar? Não investindo em santidade. Porque se nós estamos vendo uma época que está todo mundo se corrompendo, o que nós temos que fazer? Investir em santidade, nos preocuparmos em fazer as coisas do jeito certo, nos preocuparmos, irmãos, em fazer tudo corretamente, em não permitirmos que as situações, os problemas, as dificuldades me levem a fazer as coisas do jeito errado, a me corromper por causa de alguma situação que eu preciso, e se eu não fizer algo errado, aquilo não vai vir na minha mão. Eu não posso aceitar isso. Então, como é que nós erramos numa época de corrupção? Não nos mantendo firmes no propósito de sermos santos, de sermos justos, de sermos retos na presença de Deus. Como é que nós erramos numa época de violência, numa época de guerra, numa época de ódio, onde as pessoas estão brigando por qualquer coisa? Nós erramos quando nós não investimos no amor e deixamos o nosso coração se influenciar, e a gente fica frio, a gente trata as pessoas de qualquer jeito, a gente trata com aspereza, a gente não se preocupa em escolher as palavras que a gente vai falar com a pessoa, quando a gente vai falar alguma coisa que a pessoa pode se machucar ou se magoar. Então, quando a gente não se preocupa com o amor, numa época que está todo mundo brigando, nós estamos errando também. Nós também estamos caminhando no erro. Nós também estamos sendo boca dura. Nós também estamos sendo briguentos, crentes briguentos. Nós também estamos entrando no ritmo do mundo. Então, se nós queremos mudança, nós temos que fazer diferente. Lá fora está todo mundo brigando, se pegando, jogando bomba um no outro, mas aqui dentro não. Aqui a gente se trata com respeito. Amém, igreja? Aqui a gente cuida uns dos outros. Isso é fazer as coisas do jeito certo. Na minha casa, no meu relacionamento dentro de casa, eu trato com respeito minha esposa, meus filhos, as pessoas que moram comigo. Isso é combater a corrupção, combater o erro, é fazer as coisas do jeito certo. A palavra de Deus diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós estamos andando em amor, o pecado quer se manifestar, mas o amor não deixa. Ele cobre, ele age antes. Mas quando o amor está fraquinho, é fácil brigar. Sim ou não, irmãos? É ou não é fácil brigar, desentender, ferir o outro com palavras, ser agressivo? Não é isso que Deus quer de nós. Então Deus, ele trata com a gente quando a gente caminha no erro. Mas também Deus, ele quer nos dizer que depois do tratamento vem a restauração. Quando a gente vê aqui no capítulo, versículo 14: canta alegremente, ó filha de Sião, jubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, e tu não verás mais o mal, não verá mais mal algum. Depois do tratamento vem a restauração. Deus, ele quer tratar para depois ele restaurar. E aqui ele está dizendo para o povo dele: rejubila, canta. Por quê? Porque depois que eu passei você na peneira, depois que eu tratei dos teus pecados, agora eu entro com restauração na sua vida. É como se Deus estivesse dizendo assim: alegra o teu coração, me adore, cante para mim, me exulte na tua vida como teu Deus, porque eu sou Deus que trato e restauro aqueles que eu trato. Eu curo, eu renovo as forças, eu dou ânimo novo. E aí o Senhor, ele está dizendo assim: canta, porque eu exterminei do bem de ti os teus inimigos, porque eu tirei de você os teus juízos. É como se Deus estivesse dizendo ao povo dele assim: eu entrei com juízo na tua vida porque você estava andando errado, mas depois que você se consertou,
depois que você ajustou as coisas comigo, eu tirei os teus juízos. E quando eu tirei os teus juízos, todos os teus inimigos que estavam vindo contra ti, te oprimindo, te atingindo, te ferindo, eles caíram por terra. Em outras palavras, irmãos, o que Deus quer dizer para mim e para você, é que a gente não tem que ter preocupação com os nossos inimigos, mas com os juízos dele. Porque se nós andarmos corretamente com o nosso Deus, fizermos tudo o que Ele quer, pode se levantar todos os inimigos da terra contra nós, e nenhum deles nos tocará. Por que os inimigos nos tocam? Porque nós estamos desagradando a Deus. Só por isso. Por que os inimigos de Israel atingiram Israel, alcançaram Israel, colocaram cativeiro sobre Israel? Porque Israel estava desobedecendo a Deus. Só por isso. Se Israel estivesse andando com Deus em retidão, em obediência, buscando a face do Senhor, nenhum daqueles inimigos nem sequer chegariam perto de Israel. Então o problema não são os nossos inimigos, o problema são os juízos de Deus sobre a nossa vida. Amém, igreja? Se nós andarmos corretamente diante de Deus, se nós fizermos o que Deus quer, se nós estivermos na presença dEle, alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, Ele tira os juízos dEle sobre a nossa vida, e os nossos inimigos também são destruídos. Seremos como uma cidade forte, uma cidade edificada sobre a rocha. Por isso Ele diz: eu estarei no meio de ti. Deus está dizendo assim: você que me obedece, que me serve, você que entrou em concerto comigo, você é para mim uma cidade forte, eu estou no meio de ti. E como uma cidade que recebe ataques, muitas vezes nós somos atacados, sim ou não, igreja? Naquela época as cidades eram atacadas pelos inimigos, nós também somos atacados. Às vezes somos atacados pelas doenças, pelos problemas financeiros, somos atacados de várias maneiras, mas o Senhor está no meio de nós para nos proteger. Era isso que Ele estava dizendo ao seu povo naquela época: pode vir quem vier, você está em concerto comigo, como uma cidade forte você é agora, e eu estou no meio de ti, então pode vir o que vier, não vai prevalecer, porque eu te darei a vitória, eu te protegerei, eu estarei com você. Então quando nós passamos pelos juízos de Deus, consertamos os nossos caminhos, nós passamos a entrar num outro momento com Deus, momento de alegria, de regozijo, de louvor, de adoração. Canta alegremente, filha de Sião, rejubila Israel, exulta de todo o coração, porque o Senhor afastou os teus juízos. Você ouviu a minha voz, você entendeu o que eu queria, você se arrependeu, eu agora te tomo para mim de novo, e digo: canta, rejubila, alegra o teu coração, porque os meus juízos foram tirados, e com eles os seus inimigos também. Amém? Às vezes a gente fica pensando aqui, a gente vem para um culto de libertação, a gente só quer que Deus tire da nossa vida os nossos inimigos. Às vezes a doença, às vezes a enfermidade, às vezes um problema financeiro, mas primeiro a gente tem que se acertar com Ele, né? A gente tem que se acertar com Ele. Às vezes tem um juízo de Deus sobre a minha vida, eu tenho que entrar em acordo com o Senhor, eu tenho que resolver as minhas questões com Deus. Os inimigos, eles vão sair automaticamente, Deus vai tirar automaticamente, Deus vai remover automaticamente. Irmãos, o nosso problema não é o diabo, o nosso problema é não entrar em acordo com Deus. Nós precisamos estar e entrar em acordo com o Senhor, todos os dias da nossa vida. Ele tem bênçãos para nós. Ele diz assim: eu estou no meio de ti, e não verás mais mal algum. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, quem está na sua vida é o Senhor, quem está no meio da sua vida é o Senhor, quem está reinando na sua casa é o Senhor. E Ele tem promessas para você, de tirar todo o mal que te aflige. A partir do momento que você recebe os seus juízos, a partir do momento que você conserta os seus caminhos, Deus promete tirar todo o mal da sua vida, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te perturba, Ele se dispõe a tirar, Ele se dispõe a remover. Ele diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião,
não se enfraqueçam as tuas mãos. Não enfraqueçam as tuas mãos. Deus está dizendo: fica firme, não deixe que o medo das circunstâncias venha enfraquecer as suas mãos, venha enfraquecer o seu coração, venha enfraquecer você. Permaneça firme, com as mãos levantadas, em adoração ao Senhor, buscando ao Senhor. Não enfraqueçam as tuas mãos, porque o Senhor está contigo para te livrar. O Senhor, o Todo-Poderoso, o Poderoso está no meio de ti. Ele te salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então aqui o Senhor está deixando uma palavra final para o crente que passou pelos juízos de Deus, se arrependeu, se colocou na presença dele e ele recebeu como um remanescente fiel. É aquele que foi provado, mas passou pela prova, foi tentado, mas se levantou da tentação e agora está na presença do Senhor. Nós que estamos aqui, queridos, podemos ser os remanescentes de Deus para esse tempo. Nós que estamos aqui podemos ser esse remanescente fiel, esse povo que está sendo provado, esse povo que está passando pelas lutas, mas que está em conserto com o Senhor constantemente. Senhor, eu estou alinhando a minha vida com a tua vontade. Senhor, eu errei, mas me arrependo. Senhor, eu fraquejei, mas a partir de agora eu não vou fraquejar mais. A minha vida está nas tuas mãos. Me perdoa, sou teu filho, sou tua filha, quero ir adiante. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te cercar e te dar a condição de ser uma cidade forte nesse tempo, de vencer, de ser uma Sião, um lugar onde Ele reina, um lugar onde Ele habita, um lugar onde Ele ordena a bênção e aonde Ele está presente no meio do seu povo. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, na sua casa. Então por isso eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos estar orando nesse momento, colocando diante de Deus as nossas vidas, colocando diante de Deus os nossos corações. Deus é fiel para corrigir, Ele é Pai que corrige, mas Ele é Pai que carrega no colo também. Ele é Pai que aponta os nossos erros para nos dizer: filho, você está errando aqui. Eu estou te mostrando isso não para te destruir, mas para te levantar, para te fazer caminhar na minha presença, para te tirar do pecado. Deus, Ele mostra os nossos erros para que nós possamos ser restaurados, reconduzidos à sua presença. Nessa noite, Deus, Ele está falando comigo, com você, através da sua palavra profética. Seja qual for a sua situação, saiba de uma coisa: Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe qual é a sua necessidade. Então nesse momento, coloque a sua vida diante dEle e nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Hoje eu não vou chamar ninguém para vir aqui, a não ser que você queira. Se você está precisando de oração por alguma coisa, por algum motivo, por alguma necessidade sua específica, e quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar por você. Mas se você não vier, eu não vou insistir, eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Eu quero que você simplesmente fique em pé, coloque a sua mão no seu coração agora, e nós vamos estar orando nesse momento. Coloque sua mão no seu coração, nós vamos orar. O coração representa o lugar onde Deus quer habitar, onde Deus quer colocar o seu trono. É ali que Ele quer reinar nas nossas vidas, dentro do nosso coração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui como povo do Senhor. Deus, a palavra do profeta Sofonias é uma palavra dura, Senhor. É uma palavra que nos confronta com realidades que aconteceram naquela época e que infelizmente estão acontecendo hoje, Senhor. Nós vemos muitas pessoas se desviando da Tua presença, nós vemos muitos crentes, meu Pai, se deixando seduzir pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao poder, pelos privilégios da vida, ó Deus, pelo prestígio da vida material. Estão se deixando seduzir, estão se deixando envolver, meu Pai,
por essas situações e por isso estão saindo da tua presença. Mas nós queremos colocar o nosso coração na tua presença, queremos colocar o teu coração nas tuas mãos e pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, porque vemos que muitas coisas que aconteceram no passado, elas se repetem nos dias de hoje, meu Pai. Coisas que aconteceram com o teu povo no Velho Testamento, também acontecem hoje no Novo Testamento, meu Pai. Mas hoje, ó Deus, nós estamos debaixo da graça, e precisamos honrar esta graça em Cristo, ó Deus, sendo fiéis ao Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite e pedimos que o Senhor nos encha com o teu Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, toque as nossas vidas com a tua mão de poder, e se há áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, que ali, ó Deus, a tua mão esteja tocando agora, e a tua restauração esteja entrando na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós nos humilhamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos em pé, nesse tempo em que muitos estão caindo, em que muitos estão se desviando da verdade, em que muitos estão se afastando da tua presença. Ó Deus, porque aonde, ó Deus, a intimidade com o Senhor é pequena, ó Deus, a manifestação do pecado é grande. Por isso nós precisamos aumentar a nossa busca pelo Senhor. A nossa intimidade com o Senhor deve ser grande, para que a manifestação do pecado seja pequena na nossa vida, ou para que ele nem sequer se manifeste, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos nessa caminhada de fé. Deus, coloca o nosso coração no lugar, coloca a nossa mente no lugar, meu Pai. Não permita que a gente venha se perder nesse tempo que antecede a volta de Jesus. Ó Pai, estamos vivendo dias, ó Pai, que antecedem a volta do Senhor Jesus. Precisamos nos preparar, Pai, precisamos santificar a nossa vida, permanecermos fiéis ao Senhor e à Tua Palavra. É o que o Senhor pede de nós, Pai, e nós precisamos estar, ó Deus, preparados para o momento quando o Senhor voltará para levar a sua igreja, para que possamos estar, ó Deus, juntos do Senhor para todo sempre, e morando com o Senhor por toda a eternidade, meu Pai. Ó Deus, nos leva em paz aos nossos lares, guardados e protegidos debaixo da Tua mão de poder, Pai. Guarda as nossas vidas essa noite, nos dê o descanso que nós precisamos receber, que nós possamos descansar, ó Deus, dormir e descansar o sono do justo, debaixo do cuidado do Senhor. É o que eu te peço e desde já te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Antes de estarmos encerrando o culto, alguém veio preparar